A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos em mais uma manhã de domingo aqui na nossa EBD online da Missão Josué. Quero aproveitar esse momento já para te pedir para você compartilhar esse link e também comentar e também curtir a nossa EBD online. Está conosco nessa manhã também o jovem Iago. Seja bem-vindo, Iago. Muito obrigado, pastor Wesley, muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui nessa live, e nós queremos convidar a vocês a participar desse banquete, que é quem é o Espírito Santo. Essa lição está maravilhosa. Vamos aproveitar então, Iago, este momento e fazermos uma oração para iniciarmos a lição desta manhã. Feche os teus olhos aonde você estiver e vamos pedir ao Espírito Santo, que a lição é sobre ele. Então vamos pedir a Ele que venha abrir o nosso coração, nosso entendimento, para que venhamos entender mais sobre a pessoa dEle, o nosso querido Espírito Santo. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai Celestial, nós queremos nesta manhã de especial podermos, Senhor, aprendermos mais acerca da Tua Palavra e da querida e sublime pessoa do Espírito Santo. Abra o nosso coração e entendimento nesta manhã, para que possamos nos aprofundar mais, conhecer mais, e isso venha gerar em nós uma maior intimidade com o Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Como dito pelo jovem Iago, a lição deste domingo é a 9ª lição da nossa revista do primeiro trimestre, que tem como tema, quem é o Espírito Santo. O texto áureo é: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Verdade prática também diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então vamos para a leitura bíblica em classe com o nosso jovem Iago, que se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 16, 17, versículos 14, versículo 16, 17 e 26, e depois João, capítulo 16, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá, Iago. João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, do 7 ao 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Queridos irmãos, a introdução desta lição, ela fala acerca da identidade do Espírito Santo. E ela fala que a identidade do Espírito Santo ela é revelada nas Escrituras, do Gênesis até o Apocalipse. Quando abrimos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, no versículo, iniciais, no versículo 2,
nós já vemos ali, a primeira vez, as cortinas da eternidade se abrindo e apresentando o Criador, e também apresentando ali já a manifestação da Trindade, onde o início, o versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohi. E o versículo 2 já: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, nós vemos ali então uma apresentação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Lá também, entre os profetas, o profeta Isaías também apresenta já uma figura falando acerca do Espírito Santo, já também apontando na unção do Espírito Santo sobre Jesus. Capítulo 61 de Isaías diz: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e a libertação do mundo, das trevas aos prisioneiros da escuridão. E aí sucede lá no versículo 2, versículo 3 também. Quando a gente chega lá em Lucas, capítulo 4, nós podemos ver o próprio Jesus também falando acerca dessa profecia que Isaías, já aproximadamente 700 anos antes, falando acerca do Espírito Santo, né? Versículo 18 do capítulo 4 de Lucas, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade dos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos. Olha que interessante, então nós estamos navegando sobre a Bíblia, e a Bíblia sempre identificando a pessoa do Espírito Santo. Quando voltamos também no capítulo 3 de Mateus, nós vemos que o próprio Espírito, o próprio Jesus, mesmo tabernaculado aqui, encarnado, ele também recebeu esse apoio, essa ajuda, esse revestimento de poder do Espírito Santo. Capítulo 3 de Mateus, no versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o último versículo, apontando também para o Espírito Santo, são outros vários versículos, mas só para identificarmos o Espírito Santo passeando sobre a Bíblia, é Atos capítulo 10, versículo 38, que diz: e se refere-se Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Interessante que a gente sempre diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Na realidade, queridos irmãos, não é uma questão hierárquica, não é porque é terceiro de uma posição hierárquica. Nós sempre vamos acostumar que o primeiro, o segundo e o terceiro é uma posição hierárquica, mas na vertical. Mas nós temos que olhar a Trindade na horizontal. Primeiro, segundo e terceiro, não na vertical, primeiro, segundo e terceiro, como se houvesse uma hierarquia. Na realidade, não há uma hierarquia, porque não são três deuses distintos. Na realidade, não são três deuses distintos, né? Não, mas é um Deus que se manifesta nas três pessoas ali: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há uma hierarquia entre eles, não há uma autoridade maior e a outra menor. Pelo contrário, todos são semelhantes a tal. Amém? Então a introdução ela fala sobre isso, sobre a deidade absoluta do Espírito Santo. A introdução trata sobre isso. Então, e as funções do nosso Espírito Santo. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que vamos estudar e nesta presente lição. E o primeiro ponto
da nossa lição, queridos irmãos, nesta manhã de domingo, é o Consolador. E o texto da nossa lição fala, o outro Consolador, que está em João capítulo 4, versículo 16. E Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, e que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego alios, e significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O interessante é que o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová. A palavra correta para outro seria heteros. Então, há ensinos hoje, na atualidade, que ensina que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia, mas o texto já deixa claro para nós, irmão Iago, que é semelhante a tal, com a mesma autoridade, com a mesma divindade, com a mesma autoridade, com o mesmo poder e com as mesmas atribuições, diferente do que as testemunhas de Jeová pregam aí fora. Nós cremos que o Senhor, o Espírito Santo é semelhante ao Senhor, nosso Senhor Jesus. E como Consolador, irmão Iago, é aquele que consola, é aquele que alivia a dor, é aquele que nos dá força no momento de tristeza, de angústia, naqueles momentos de fraqueza que temos. Ele é aquele que, semelhante a Jesus, quando Pedro, ele precisava ali de um apoio, quando ele achou que tudo estava acabado, após ele negar Jesus, por 3 vezes antes do galo cantar, mas Jesus não desistiu de Pedro, e o chamou de volta. E essa é a pessoa de Jesus. Agora, nós temos o Espírito Santo, que no nosso momento de dor, de fraqueza, de angústia, ele vem para nos aliviar, ele vem para nos consolar, ele vem para nos ajudar, ele vem para nos levantar. Esse é o Espírito Santo com as mesmas características do Senhor Jesus. Amém, irmão Iago? Tem algum comentário? Essa questão do halos e do héteros, nós podemos ver acerca do Consolador, em halos ali, que nos denota claramente que ele é semelhante, é da mesma espécie, da mesma natureza, não é diferente, como em héteros. Héteros ali está falando diferente, em questão de personalidade, em questão de pessoa, mas em halos não, é só em questão numérica, mas é a mesma natureza, é como se tirasse uma xerox, tirasse uma cópia, é igualzinho, não é uma mera representação, mas uma mesma pessoa. Nós, por vezes, às vezes nos questionamos, falando que queríamos ter nascido na época dos apóstolos para poder andar com Jesus, para poder aprender com Jesus, para poder comer com Jesus, para poder viver com Jesus, mas nós aprendemos aqui que nós já andamos com Jesus, nós já vivemos com Jesus, nós já comemos com Jesus e nós aprendemos de Jesus por através daquele que é igualzinho a Ele, é semelhante a Ele, é da mesma natureza, o nosso querido amigo Espírito Santo. Glória a Deus. O ponto 2 diz o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador era enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou, para testificar dele. E olha que interessante,
neste ponto específico. O termo paracleto é para, próximo, junto. Isso já nos dá uma conotação, um refrigério, uma convicção, uma certeza que nós não estamos sozinhos nesta caminhada aqui na terra. Nós não andamos sós, mas nós estamos próximos ao Paracleto, ao Consolador, ao Ajudador, aquele que nos levanta nos momentos de desânimo, naqueles momentos que nós não queremos caminhar mais, Ele nos levanta, nos encoraja. Então, nesses momentos, o que é importante é salientarmos aqui o relacionamento com o Espírito Santo. E muitos, por muito tempo, tentaram colocar o Espírito Santo numa caixinha, ou tentaram colocar o Espírito Santo assim como um adicional de carro. Se tiver vidro elétrico, bom, mas se não tiver, dá para andar. Se tiver direção hidráulica, é bom, mas se não tiver, dá para andar. Se tiver ar-condicionado, bom, mas se não tiver, continua andando. Irmãos, o Espírito Santo não é um adicional de carro. Na realidade, sem o Espírito Santo, o carro nem anda, o carro nem existe. Sem o Espírito Santo, a igreja não sai do lugar. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando acerca da igreja coletivamente apenas. Estou falando do indivíduo como individualmente, de uma forma personalizada. Não temos como andarmos, avançarmos, vencermos na vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo. Por décadas, por séculos, tentaram colocar o Espírito Santo numa caixinha, tentaram colocar o Espírito Santo de lado, mas sabemos que o poder do Espírito Santo sempre abundou através dos bancos da igreja, porque nós aprendemos muito acerca da parte acadêmica da reforma, e não podemos deixar de lado isso. Realmente, Martinho Lutero teve uma grande e eminente contribuição na reforma, na parte do colegiado, e isso foi muito importante na defesa da fé, na defesa, na apologia da fé cristã pura, da teologia pura. Mas sabemos também que antes mesmo e durante o período de Martinho Lutero, a reforma já acontecia nos bancos, porque o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar, de usar os teus servos. Então, queridos, nesta manhã de domingo, tenha o Espírito Santo como seu paracleto, como seu ajudador, como seu consolador, como aquele que está para te encorajar, naqueles momentos que você acha que você não tem competência, no momento que você acha que não vai ter jeito, que não tem como você avançar, você está sem coragem. Ele é aquele que te dá coragem diante dos desafios que estão na nossa frente. Por isso que nós não podemos deixar de entender acerca da pessoa do Espírito Santo. E nós somos pentecostais. Olha que maravilha. Nós somos pentecostais e cremos que é uma das grandes evidências quando falamos que somos pentecostais é justamente a força do tema acerca do Espírito Santo que nós damos no nosso dia a dia, na nossa relação e experiência com o Espírito Santo. E nós vamos para o ponto 3 desse primeiro tópico, que é seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Está lá em João 14, versículo 16, 26, João capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Olha que interessante, irmão Iago. Também é traduzido dentro disso, desses meandros aqui, dentro da interpretação bíblica, próprio Jesus apresenta o Espírito Santo como o nosso advogado, aquele defensor, aquele que compra a nossa briga. Olha que maravilha. Então, queridos irmãos, isso que nós vemos. E esse uso do Novo Testamento, irmão Iago, da pessoa do Espírito Santo, do Paracleto, tem algum comentário? Só concordando mesmo com a sua posição aí,
É igual a questão aqui que ele é apontado como nosso defensor, nosso advogado, nosso intercessor, auxiliador e ajudador. Como defensor, ele nos protege das forças do maligno que tenta contra nós. Como advogado, quando o diabo, o tentador, o acusador vem jogar aquelas pedras na sua cabeça, no seu coração, dizendo para você que você é falho, dizendo para você que você é pecador e que você não vai aguentar, o Espírito Santo vem no seu coração e te fala: você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você é remido, você hoje é amigo do Pai, hoje você é o meu filho. Então ele, como nosso advogado, ele faz essa advocação acerca de nós. Como nosso intercessor, é aquele que vem diante do Pai para expressar aquilo que nós não somos capazes de falar, aquilo que as nossas palavras nos faltam, aquilo que nosso entendimento não consegue colocar em palavras. Ele faz essa tradução diante de Deus, ele faz esse clamor diante de Deus, que as Escrituras são claras em dizer que ele faz com gemidos inexprimíveis. E ele, como nosso auxiliador, não existe absolutamente nada que nós venhamos fazer no nosso dia que ele não esteja nos auxiliando, ele não esteja nos fortalecendo, ele não esteja nos capacitando. Não tem nada que você não possa fazer se você estiver com ele, porque nós entendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Jesus nos deixa muito claro quem é que veio e ficou aqui para nos fortalecer. É esse outro Consolador que habita não só conosco, mas também habita em nós, vivendo conosco todos os dias, para a glória do Pai, no seu Filho amado. Amém, amém, glória a Deus. Vamos continuar a nossa lição nesta manhã, no ponto 2 da lição, que é sua deidade, atributos e obras. Ponto 1 diz assim: sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Assim, tanto o espírito de Javé e Javé, ou seja, o espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. E fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, segundo Samuel 23:2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Entenda bem, nós vemos alguns ciclos. Deus trabalha com ciclos, com dispensações. A primeira dispensação panorâmica ou geral da história, nós vemos a primeira dispensação, que é a dispensação do Deus Pai, onde Deus via, onde Deus agia, Deus falava, mas sempre, em cada dispensação, nós vemos a ação do Espírito Santo e do Deus Filho também agindo, de forma única, de forma harmônica. Não, toda a Bíblia testifica para nós, independente se estamos na dispensação do Pai, ou na dispensação do Filho, que vem no tabernáculo, quando Cristo vem como homem, que ele se tabernacula, e quando depois também que o Senhor Jesus, ele ascende ao céu, e vem o Espírito Santo vem no dia do Pentecostes. Nós vemos a ação da Trindade em toda a história, em toda a parte da Bíblia, e também até hoje. Estamos vivendo a dispensação do Espírito. Então isso demonstra para nós e nos dá convicção da deidade do Espírito Santo. As atribuições do Espírito Santo são iguais, as mesmas de Deus, porque é um Deus só, é uma trindade. Então vamos falar um pouquinho agora no ponto 2 do segundo tópico,
comentário acerca da... Pode falar então, irmão, sobre a sua deidade, atributos e obras, a sua deidade agora. Então, um comentário sobre a sua deidade, que nós podemos observar em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Ananias, ele traz aquela oferta mentindo, dizendo que estava entregando tudo, mas estava entregando apenas uma parte. Ali ele estava mentindo para o Espírito Santo, mas nós vemos aqui em Atos capítulo 3, versículos 4, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro, ele responde da seguinte maneira: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, Pedro, ele iguala diretamente o Espírito Santo a Deus, não tem diferença entre um e o outro. Nós também vemos, como o pastor falou aqui, nós temos que olhar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na horizontal, de igualdade, mas muitos têm enxergado o Espírito Santo, o Deus e o Filho, Jesus, na vertical, de cima para baixo. Mas nós vemos propriamente em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nas consolações finais, dizendo da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, colocando clara e objetivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em igual forma, sem diferença alguma. Ótimo, muito bom. Porque também, como é o segundo tópico agora, que é os seus atributos, em toda a Bíblia nós vemos que os atributos do Espírito Santo são semelhantes ao do Deus Pai e do Deus Filho, porque é um único Deus. Olha que interessante, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15, versículo 19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2, 4, 1 Coríntios 2, 9 a 11. Então, todos esses versículos, e nós já lemos também outros, lá de Isaías 61, Lucas 4, 18, Atos capítulo 10, versículo 38, nós vemos ali que a fonte dos milagres e de poder é o Espírito Santo, é mesmo os atributos do Deus Pai e do Deus Filho. Então a onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, versículo 7 a 10, que fala acerca daquele salmo sublime do rei Davi, acerca da divindade do Senhor, acerca da onipresença do Senhor. Então isso é muito lindo, e ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel capítulo 11, versículos 11 a 5, Atos 5, versículo 3 a 9, aonde o nosso irmão Iago acabou de citar agora, Romanos 8.26 e 27, e é conhecedor do futuro também, Lucas 2, 26, João 16, 13, Atos 20, 23, isso por ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9, 14. Por que, queridos irmãos? Existem muitos deuses com D minúsculo. Nós só cremos no Deus de D maiúsculo, o nosso Deus. Porque um atributo fundamental para Deus, ele ser eterno. Ele é incriado. Ele é eterno. E assim como Deus Pai é eterno, Deus Filho é eterno, Deus e Espírito Santo é eterno. Mas não são três deuses incriados, ou três deuses eternos. É um Deus eterno e incriado, que se manifesta em três formas, em três pessoas. Então a característica do nosso Deus ser um Deus de letra maiúscula, de Jesus ter a letra maiúscula, de Espírito Santo sem letra maiúscula, porque ele tem a característica do divino, do Deus verdadeiro, que é ser incriado. Olha só que interessante, nós vemos aí toda a história das religiões pagãs, do neopaganismo, todos eles têm o seu processo de nascimento, de crescimento, mas também tem de morte.
Até aí, a tipologia grega ali, eles querem criar deuses mitológicos, mas que não tem nenhum tipo de evidência. Mas o nosso Deus aqui tem a palavra de Deus como evidência clara, como sendo o Deus eterno, o Deus incriado. Ponto 3, tem algum comentário, irmão Iago, nesse ponto? Por enquanto, nenhum. Ponto 3 diz: suas obras, a elas são inúmeras, como diz aqui, glória a Deus. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 35. Dá a vida eterna, Gálatas 6, versículo 8. Guia o seu povo, Salmo 143.10, Isaías 63, versículo 14, Romanos 8, versículo 14, Gálatas 5, versículo 18. É o Senhor da igreja, Atos 20 e 28, e santificador dos fiéis. Sabe, isso aqui é uma obra do Espírito Santo, que nós precisamos entender, que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver uma vida de santificação. É fato que na história aí das linhas pentecostais, um dos pontos mais focais da nossa linha pentecostal é o poder santificador, fortalecedor para uma vida santa que vem através do Espírito Santo. Agora, viver uma vida de santificação sem a pessoa do Espírito Santo em nós e sobre nós é quase que impossível, porque é Ele que nos fortalece, nos faz vencer as tentações, as tribulações que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, querido, esse processo santificador dos fiéis é extremamente importante, termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O diabo mais luta, é aquilo que é o mais básico. O diabo mais luta na vida da igreja é o tal do Job, jejum, oração e Bíblia. É o que o diabo mais quer tirar de nós. É a nossa vida periódica de jejum, é a nossa vida diária de oração e de leitura da Bíblia. Porque quanto mais o crente ora, jejua e estuda a palavra de Deus, mais intimidade ele tem com o Espírito Santo. Você acha que o diabo está preocupado em arrancar outras coisas de você? Ele está preocupado em te arrancar a sua vida de jejum, de oração, de Bíblia. É isso que ele está. Porque nas histórias, há estudos de outros irmãos nossos teólogos, que quanto mais uma igreja jejuou, orou e leu a Bíblia, mais ela entendeu a sua identidade, mais ela entendeu a sua missão, e mais ela praticou a sua missão. Quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, mais propícios a atingirmos o potencial no qual Deus tem para nós, mais fácil. Então, esse ponto da santificação é extremamente importante cada dia mais estarmos buscando o Senhor. O Espírito Santo habita nos crentes. João 14, 17, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16. É o autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, Tito 3 e 5. Da vida, Ezequiel 37, 14. Romanos 8, 11 a 13. E é o distribuidor dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Amém, Iago? Vou fazer uma pontuação aqui no segundo tópico. Quero fazer uma pontuação aqui no segundo tópico, o terceiro subtópico. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que eu quero pontuar aqui é que nos tempos da antiguidade, o selo ele era usado para denotar quando algo era a propriedade de alguém. Então o Espírito Santo ele é a garantia de que nós, os servos do Senhor, que nós, a igreja do Senhor, pertencemos a Deus por intermédio de Cristo Jesus, e nele nós somos conservados para que quando Jesus voltar, ele venha levar a sua propriedade para estar com o Pai por toda a eternidade. Outra questão que aqui fala é que o Espírito ele habita nos crentes, ok? E o Espírito, ele dá a vida e ele é o distribuidor dos dons espirituais. Uma outra questão que eu posso observar com vocês aqui é que no Antigo Testamento o Espírito Santo, assim nós chamamos, ele era chamado de o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, mas a partir do Novo Testamento ele passa a ser chamado de Espírito Santo, como foi citado aqui o texto de Juízes, capítulo 15, que fala acerca de quando ele se apossou, o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ou seja, Javé se apossou de Sansão. Ali ele vinha de uma forma que ele sobrepunha ele, dava poder, usava e depois ia, mas agora no Novo Testamento ele habita em nós como o Espírito Santo, aquele que nos santifica, aquele que nos conserva, aquele que nos mantém na vontade do nosso Senhor Jesus e nos garante a propriedade de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para o ponto 3 da nossa lição neste domingo pela manhã, que é heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente, nas primeiras décadas depois do concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. A primeira delas é dos arianos, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura, embora este tema tivesse fora das discussões na época, porque o foco estava na divindade do Filho na época, e debates estavam no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai, e dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Nós já vimos aqui, através da Escritura, através da lição, neste domingo pela manhã, que ele é incriado, pois ele é Deus, e Deus é eterno. Então isso a própria Bíblia já deixa claro para nós, que desmistificando, jogando por terra a teoria dos arianistas, pois o Espírito Santo ele é Deus, então ele não pode ser criado. Se ele é criado, ele não é Deus. Segundo heresia antiga é dos tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Também já foi desmistificado também essa teoria dos tropicianos, que ele é o Deus, faz parte da Trindade. E também os pneumatomacianos, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sabate, que é do ano 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então nós vemos que uma das coisas que o diabo mais lutou, e luta até hoje, é para tentar que a ação do Espírito Santo na vida da igreja seja extinguida. E em cada fase ele usou uma estratégia, uma maneira, uma forma. A W. Taus, ele cita uma frase que sempre vem ao meu coração e reverbera
até os dias atuais, apesar do irmão Tauser já está com o Senhor, ele fala: se tirarmos o Espírito Santo por 3 meses das nossas igrejas, será que sentíamos falta dele? Porque uma das coisas que Leonardo Ravenhill, ele cita também nos seus livros, é que um dia trocaremos a verdadeira alegria, que é a verdadeira alegria do Espírito Santo, por entretenimento. Então nós vemos que atrás foi anulada a divindade do Espírito Santo, queriam jogar por terra ele ser apenas um anjo, não uma divindade, dele não existir, dele não ser nada. Mas hoje, será que o diabo mudou sua estratégia? Será que estamos buscando tanto mais entretenimento? O entretenimento se tornou a maneira, a forma do diabo tentar extinguir a ação do Espírito Santo em nós? Isso temos que refletir, isso daria mais várias aulas de EBD, porque, queridos irmãos, nunca tivemos na história da igreja uma igreja tão forte numericamente, uma igreja tão rica financeiramente, mas também tão baixa no seu nível de santificação, na percepção da sua identidade e da sua missão. Então talvez agora, porque a perseguição externa, como nós aprendemos já nas primeiras aulas de teologia, que a perseguição externa, como foi lá nos tempos de Paulo, lá em Atos capítulo 8, Atos 7, capítulo 7 e 8 em diante, nós vemos ali que ele fez uma expansão, fez a sementeira sair do lugar comum que ela estava, espalhar a semente por todo o globo. Mas agora, a perseguição interna, é uma luta entre nós mesmos, na busca do entretenimento, na busca da satisfação, da realização própria. E isso, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele diz: não extingais o Espírito Santo. Foi ele mesmo. Então olha isso, irmãos, é isso que temos que nos preocupar nesta manhã de domingo. Estamos extinguindo o Espírito Santo? Estamos substituindo o Espírito Santo por outras questões humanas, materialistas? Buscamos mais entretenimento, e a cada vez mais a busca do entretenimento, ela é uma busca sem fim, como é mascar um chiclete, quando aquele entretenimento já não nos satisfaz, ou perdeu o sabor, perdeu o doce, a gente pega um outro chiclete, coloca na boca e mastiga, e quando acaba, pega outro, joga fora aquele, pega outro. Entretenimento é algo que chega ao fim. Aquilo a cada dia mais vai nos limitando o desejo humano. Mas o Espírito Santo, ele é ilimitado. A sua graça é ilimitada. O seu poder é ilimitado. Então é importante buscarmos no Senhor, buscarmos o Espírito Santo, esse relacionamento íntimo com Ele. Vamos para o tópico 2 do ponto 3, que é as heresias na atualidade. Pode fazer o comentário, Moniago. Aqui nos arianistas, eles colocam como se o Espírito Santo ele tivesse sido criado pelo Filho. Mas só que, como entendemos já até aqui no terceiro tópico, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, eles não são superiores um ao outro, mas atuam de formas diferentes, mas com um único propósito e coexistindo de uma única forma. Então nós vamos entender que o Espírito Santo ele não foi criado, afinal a Bíblia nunca teve a intenção de provar a existência de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, nós já começamos a Bíblia com: no princípio criou Deus os céus e a terra era informe, ela era vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, e o Senhor disse que houvesse luz. Então ali nós temos o Pai, nós temos o Espírito, e também nós temos o Verbo de Deus. Ali, quando a Bíblia inicia, ela não fala que Deus veio a existir, a Bíblia já parte do princípio de que Deus criou, ou seja, todas as coisas vieram a existir por causa de Deus e não ao contrário.
nos tropicinianos, eles acreditavam que o Espírito Santo ele era um anjo, mas como entendemos no Alos que ele é semelhante, ele é da mesma natureza que Jesus, e lá em Hebreus nós entendemos que Jesus ele é superior aos anjos. Então o Espírito Santo também não é um anjo, ele é superior aos anjos. E os pneumatomacianos, eles se opunham ao Espírito Santo, como o próprio pastor Wesley fez a menção de 1 aos Tessalonicenses: não extingua o Espírito Santo, não rejeite o Espírito Santo, não coloque barreiras contra o Espírito Santo, não se afaste do Espírito Santo. Quando nós recebemos a promessa do batismo com o Espírito Santo, a palavra no original era dunamis, de onde se originou a palavra dinamite. E a dinamite, quando ela estoura, ela muda a forma de tudo à sua volta. Então, que você não venha extinguir o Espírito Santo, mas deixar ele estourar dentro de você, de modo a te dar a mentalidade de Cristo, para transformar a sua vida e também das coisas à sua volta, como em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala para que nós não venhamos nos amoldar ao mundo. Amoldar é como a água ela toma a forma de onde ela está. Então o Senhor está nos dizendo para que venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, de modo a ter a mentalidade de Cristo, a não tomar a forma das coisas à nossa volta, mas cheios do Espírito Santo, transformarmos a forma das coisas, para que venha refletir a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Glória a Deus, muito bem pontuado. As heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura gravam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Eu uso a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo", cheios de Espírito Santo. Tiraram do Espírito Santo para de Espírito Santo com letra minúscula. Atos 2, 4. A expressão hebraica Ruach Elohi, o Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Quando se trata de Testemunho de Jeová, eles mudaram mais de 260 vezes os versículos da Bíblia, não acerca só da doutrina do Espírito Santo, acerca também da cristologia e outras coisas mais, da escatologia. Então, as Testemunhas de Jeová, por isso que nós dizemos que são seitas, porque eles anulam, eles modificam toda a leitura da Bíblia na TNM. Então, nós temos que tomar muitos cuidados, porque, como já citado nesta lição também, o Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é uma energia, ele é o próprio Deus. Amém? Ponto 3 do tópico 3. Pode falar, Iago. Aqui nessas heresias da atualidade, como é apresentado os Testemunhos de Jeová, que eles defendem ele como uma força ativa, uma mera energia, e energia não tem personalidade, energia não conduz necessariamente, mas é conduzida através de cabos, por exemplo. Mas nós lemos aqui em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, e percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, ele não é conduzido através de cabos, ele não é conduzido através de entendimentos, de pensamentos, das regras da congregação, das regras de uma igreja, ou da mente de uma pessoa por si só. É ele quem conduz, porque aqui nós vemos que eles queriam ir pregar numa região, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus os impediu. Então nós entendemos que ele não é uma mera força, ele não é uma mera energia, ele não é conduzido, é ele quem conduz, é ele que nos dá condução,
assim como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. É Ele quem te conduz, é Ele quem me conduz, Ele não é como uma energia. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós lemos aqui: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, como é que nós podemos entristecer uma mera energia? Como é que nós podemos entristecer uma massa de energia? Não é possível, não é cabível sequer a mente humana. Nosso querido amigo Espírito Santo, é Ele a nossa condução diária e é Ele a nossa condução eterna, e também é Ele quem nós devemos zelar, porque Ele tem ciúmes de nós, e não venhamos entristecer o Espírito Santo. Esses dois textos que eu pude ler e comentar já joga por terra essa ideia tortuosa dos testemunhos de Jeová, dizendo que o nosso querido amigo Espírito Santo é uma energia. Não, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, e habita em sua vida e habita através de você também. Interessante, quero aproveitar que heresias, elas vêm e vão, e é desde do princípio do primeiro século. Então nós vemos que de vez em quando essas heresias elas voltam, e nós temos que estar preparados. Como Iago disse muito bem, a pessoa do Espírito, o Espírito Santo é uma pessoa, e pessoa fala, né? E como nós vemos no texto, que ela tem ciúmes. Uma energia não pode ter ciúmes, e ela se entristece. Como a energia vai se entristecer? Então a Bíblia, ela descreve para nós todas as características do Espírito Santo como a pessoa, como a terceira pessoa da Trindade. Vamos avançar aqui. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu. Uma das mais estranhas que vai ser citada aqui é uma crença, os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, dizendo: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Halmá. Eles interpretam essa passagem corânica, que é do Corá, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega parakletos, renomado ao redor, ilustre, como Paracletos. Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Paracletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. O próprio Jesus, ele já dá a resposta na Bíblia. João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre. Nós sabemos que Maomé morreu, né? Pelo século dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14, 17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, nosso Senhor. Algum comentário, irmão? Por enquanto, nenhum. Então vamos para a conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa desta doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou, para lhes testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Então nós sabemos
que o Espírito Santo não é uma força ativa, porque ele é uma pessoa, e sabemos que ele não está testificando de Maomé, porque Maomé morreu, está lá em Meca até hoje. E o Espírito Santo, ele é eterno. Amém, queridos irmãos? Então, nesta manhã de domingo, que nós possamos abrir ainda mais os nossos olhos para a necessidade de uma intimidade maior com o Espírito Santo. E que possamos a cada dia, através da oração, da busca, estarmos mais próximos com o nosso Deus Espírito Santo. Quero aqui agradecer você estar conosco nesta manhã e também dizer que nós estamos na semana do Carnaval, né? Então você que não está viajando, venha para o culto à noite, venha estar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração neste domingo, às 19 horas. Vou passar para o irmão Iago, que ele vai fazer as suas considerações finais, logo depois estará orando ao Senhor. Só quero fazer para vocês a leitura de um pensador que diz: se no Antigo Testamento Deus andava no meio do povo e no Novo Testamento Jesus caminhou entre nós, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Antes, Deus falava através dos seus profetas, hoje Ele fala diretamente ao seu coração. Nós não somos apenas seguidores de Jesus, mas somos a habitação do seu poderoso Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que pairava sobre as faces das águas na criação e que ressuscitou Jesus dos mortos e que capacitou os apóstolos, habita em nós, então não existem barreiras que possam nos parar. O que nos falta não é mais poder, o que nos falta é consciência do poder de Deus que já foi colocado dentro de nós. Pai, nós te louvamos por essa aula maravilhosa. Nós te agradecemos pelos irmãos que puderam assistir essa aula e puderam participar nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa falar com eles aquilo que as nossas palavras não podem falar. Que o Senhor, amigo Espírito Santo de quem nós falamos, venha caminhar com eles todos os dias e dar-lhes a consciência, não somente intelectual, mas viva, da sua presença e da sua realidade. Manifesta o seu poder na vida deles, manifesta o seu poder em nossas vidas, Pai, e os conduza nessa noite à sua casa, para nós congregarmos juntos e louvarmos ao Pai, em o nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos e entregamos a todos em tuas mãos. Amém. Amém. Deus te abençoe e não deixe de estar no culto da noite, em nome de Jesus.